Todos acharam? Está escrito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou nas suas mãos, pelo que o oleiro tomou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então vem a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Curva a sua cabeça um minutinho. Soberano Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te peço nesse momento, Senhor Deus, conduz os meus pensamentos, Senhor. Expande, Senhor, meu Pai, a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a sua igreja. Não somente para a sua igreja, mas sim, Pai, para a edificação do meu coração e para a edificação, Pai, da sua igreja. Eu te peço nesse momento, Senhor Deus, Pai, que se tiver algum momento de distração na vida de pessoas aqui, eu peço através do seu nome, Pai, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos, Senhor meu Pai, focalizar na sua palavra, ficar atento na sua palavra, a qual nós podemos, Senhor Deus, Pai, pegar algo para colocar em nosso coração, para que nós venhamos guardar, Senhor. Então a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é eficaz, a palavra que transforma o homem, Pai, e converte o homem do seu mau caminho, Pai. É por isso que nós fazemos menção da sua palavra, é por isso que nós estamos aqui através da sua palavra, é por isso que nós cremos na sua palavra, é por isso que nós somos direcionados através da sua palavra, Senhor. Então fala conosco, Pai, através da sua palavra. Tudo que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Nós entendemos o seguinte nessa mensagem, que esse momento é um momento de uma advertência para o povo de Judá. E quando nós olhamos o contexto da história de Jeremias, algumas pessoas falam que é o profeta chorão, a qual chorou pela nação de Israel, por povo de Jerusalém e de Judá. Era um transmissor da palavra de Deus, a qual a palavra fala no seu capítulo número 1 do seu próprio livro, que Jeremias foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus para dar um aviso para a nação de Judá. A qual nós começamos a entender pontos fundamentais que quando Deus chama alguém, muitas das vezes é para transmitir uma mensagem de juízo. A palavra fala que no decorrer do livro e da vida de Jeremias, que Jeremias a qual questionou, que ele falou para o próprio Deus, quando Deus chamou ele, que ele não sabia nem falar. Mas o Senhor chegou e falou assim: não precisa você saber falar, eu falarei através de você. Às vezes somos nós na questão de se colocar em algum tipo de posição e às vezes não queremos assumir responsabilidade e nós dizemos que nós não sabemos fazer, não queremos fazer. Esse negócio é para outras pessoas. E o Senhor fala no meu coração, diz
tranquilo. E essa expressão de ficar tranquilo, eu estava até conversando com a minha esposa hoje. Eu falei assim, que quantas vezes eu escutei isso de uma pessoa muito amada, a qual faz parte do contexto da minha história. E sempre quando acontecer alguma coisa na minha vida, ela chegava e falava assim, fica tranquilo, meu filho, que isso vai passar. Então toda vez que eu venho a ministrar essa palavra, eu lembro disso, e a mensagem do Senhor fala para mim, para você ficar tranquilo, que hoje Ele te chamou nessa noite, para que nós possamos ouvir a voz dEle. Fica tranquilo que hoje Ele te chamou nessa noite, para você tentar identificar qual seria o seu chamado. Então Jeremias, ao questionar o próprio Deus, a sua chamada, porque no seu capítulo número 1, a palavra do Senhor vem abrir em Jeremias, a qual nós ficamos imaginando que será se essa chamada, será se isso é mesmo para mim? Mas o contexto fala que Jeremias era um mensageiro de mensagens profundas. Jeremias era um mensageiro que trazia a mensagem de arrependimento. Jeremias era aquela pessoa que os reis de Judá não gostavam dele. Jeremias era um profeta qual se levantava diante da nação dizendo que o povo precisava se consertar, porque a ira do Senhor estava por vir, a justiça e o julgamento do Senhor estava por vir. Jeremias se levantava numa posição de profeta, a qual tinha intimidade com Deus, e dizia: se conserta a sua casa, porque senão o povo de Judá vai padecer. E hoje, eu sentado aqui, a ministração foi em 1 Samuel, a qual um homem que teve um chamado, um sacerdote, um profeta, a qual teve um chamado muito importante. E ontem foi ministrado aqui nesse altar uma direção muito interessante, agora nós possamos ficar atentos, que o próprio Deus encerrou a madre de Ana, porque a palavra fala que Ana, Ana era uma, mas Peninha era outra. Ana era uma, mas Peninha era outra. Ana era diferente de Peninha. É Deus dizendo para a gente: ei, você é escondido, fica tranquilo. Eu estou fechando algo na sua vida para você aprender verdadeiramente comigo. Onde foi ministrada aqui nessa direção, a qual o próprio Deus, as vozes proféticas, Deus já não conseguia mais falar mais com ninguém, mas Deus estava precisando de alguém. Deus estava precisando de alguém. Vou repetir mais alto: Deus está precisando de alguém. Deus está precisando de alguém. Deus está precisando de alguém para se levantar e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. E de repente ontem eu tive um convite para ir para a vigília, e a mensagem que foi pregada nessa vigília foi o quê? 1 Samuel de novo. E a palavra veio ao meu coração e dizendo assim: eu te levantei para as nações, eu te levantei para ser profeta, eu te levantei para fazer o diferencial no meio daqueles que não querem compromisso na minha obra. Agora a palavra veio novamente na vida de Jeremias para ele se levantar, porque ele vai ser um profeta que vai encurralar os reis de Judá. Jeremias, a qual quando nós começamos a estudar, Jeremias foi levantado para denunciar o pecado de Judá e para anunciar a ira do Senhor, porque se aquele povo não se voltasse, se convertesse, aquela
idolatria. O texto fala que chegou cheiros ruins na narina do Senhor. Então o Senhor, no seu capítulo número 17, a ira do Senhor veio sobre Judá. Então levantou Jeremias para denunciar, para dizer: olha, se conserta, porque se você não se consertar, voltar ao seu coração a verdadeira adoração, eu levantarei rei, eu levantarei um reino para saquear vocês, para fazer vocês em cativo. Então, tanto que no versículo de número 17, a palavra do Senhor veio que agora ele levantou como um arpão de aço para julgar, uma vara de aço para julgar Judá. É Deus dizendo para mim e para vocês, para que nós possamos voltar verdadeiramente o nosso coração para Ele. É Deus dizendo para mim e para vocês, para que nós possamos ver os nossos conceitos diante desse mundo aí fora. É Deus dizendo para mim e para vocês, dizer que é para a gente se consertar, porque está vindo a vida dele. É Deus dizendo para mim e para vocês que nós devemos se consertar diante do verdadeiro Deus. Então o profeta é levantado para denunciar esse pecado dessa nação. Agora, a palavra do Senhor fala em Jeremias, no seu capítulo número 18, que ele precisa descer, que o Senhor tem uma mensagem para falar para Jeremias. Então Jeremias desce na casa do oleiro e observa uma cena muito importante, a qual um vaso está sendo moldado e de repente esse vaso que se encontra na mão do oleiro cai e quebra. É Deus dizendo para a gente essa noite: se caiu, se quebrou, vou repetir novamente, isso é para mim e para vocês. Se caiu, se quebrou, ainda tem você. Se quebrou, ainda tem você. Se caiu, se quebrou, ainda tem você, porque você ainda está na mão do oleiro. A palavra do Senhor fala que agora esse vaso, o oleiro começa a pegar o vaso e moldar da maneira que ele quer. Porque o barro é fundamental para nós entender um processo de crescimento na nossa vida, um crescimento espiritual, uma renovação espiritual, uma ativação espiritual. Porque o barro é predicível. A palavra do Senhor fala que ele transformará o coração de pedra em coração de carne, para que o povo possa voltar à verdadeira adoração. É Deus dizendo para a gente que Ele vai voltar a gente de conforme o querer dele, mas basta nós aceitar. A palavra de Deus fala que Jeremias desce e observa uma cena fundamental, e o próprio Deus fala assim: olha só, essa trinca aqui não vai ter remédio. Essa trinca aqui não vai ter jeitinho. Essa trinca aqui nós não vamos colocar colinha. Essa trinca aqui nós vamos refazer. Então, entendo que quando nós começamos a pegar alguns elementos, para nós ficar atentos, que nós pegamos uma pedra, a pedra não é flexível, a pedra é robusta, dura, é impenetrável. A pedra, ela não se aceita ser moldada, ela não se aceita a curva, a modelação, não.
ela evapora. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite que hoje nós temos que separar. É Deus dizendo para mim que nós sendo Pai, Ele consegue moldar a gente, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, dando direção à nossa mente, para que nós possamos entender o nosso chamado. Ó casa de Israel, não poderia eu fazer contigo, assim como fez o oleiro a esse vaso, a esse prato? É Deus dizendo para a gente: ainda tem conserto. É Deus dizendo para a gente: ainda quero te usar. É Deus dizendo para mim e para você: ainda vou te levantar. Você vai. Porque o vaso, ele é flexível, o barro, ele é flexível. Mas antes de tudo, nós temos que observar o processo a qual esse vaso, após essa modelação que o oleiro está fazendo, ele precisa passar por algum processo. Ele precisa entender que ele vai ter que suportar momentos difíceis. É Deus dizendo para mim: fica tranquilo. É Deus dizendo para você: fica tranquilo. Porque esse momento de dificuldade, esse momento de tribulação da sua vida, esse momento de acusação da sua vida, esse momento de tristeza na sua vida, esse momento de confusão mental na sua vida, fica tranquilo que é somente um processo para que você seja resiliente, para que você possa suportar o vento, suportar a calúnia, suportar as falsas contra você, contra mim. É Deus dizendo: fica tranquilo que eu quero salvar, porque o vaso tem que ser homem preparado por mim. É Deus dizendo como Elias: vai para o cliente, que eu te ensinarei a viver na minha dependência. A nossa vida não vai ser fácil, mas se Deus chamou a gente para estar aqui nesse momento, Ele quer algo com a gente. Se Deus chamou a gente para estar nesse ambiente de direção de palavras que vai mudar a nossa vida, Ele quer algo com a gente. A palavra fala que Jeremias, observando tudo isso, e o Senhor fala assim: olha, Jeremias, vai lá e denuncia tudo, porque a minha ira vai chegar sobre esse povo. O meu julgamento vai chegar nesse povo. A palavra fala que no seu capítulo, no seu versículo número 8, do capítulo número 18, fala assim: se a tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. Vou repetir. Pastor, tem como colocar versículo de número 8 aqui? Se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. É Deus dizendo assim: vem, filho. É Deus dizendo assim: há oportunidade. É Deus dizendo para mim e para você: seja sincero, volte à verdadeira adoração.
preciso consertar isso. Mas se vocês observar verdadeiramente a direção a qual eu quero levar vocês, é Deus dizendo assim para mim e para vocês: esse mundo aí fora já não tem mais sentido, a minha ira vai vir sobre ele. Mas você é nação escolhida, você é escolhido. Aleluia! Que a ira e a minha justiça não vem sobre vocês. Eu vou me arrepender do que eu estou pensando em fazer para vocês. É Deus dizendo assim, tipo assim: há uma oportunidade, é simples, é só você me aceitar de novo. Há uma oportunidade, é só você voltar o seu coração para mim. Essas palavras é do próprio Deus. Imagine Deus dando uma oportunidade diversas vezes para o seu filho. Filho, eu sei que muitas das vezes no nível de crescimento que você vai ter, na influência do mundo a qual você vai se envolver, mas eu sou o seu pai. Eu quero cuidar de você. Eu quero te ensinar o caminho verdadeiro que você possa transmitir, brilhar na eternidade. E nós aconselhamos os nossos filhos e falamos assim: olha, eu sei que você fez muita coisa errada, eu sei que você fez algo horrível, eu sei que você me machucou, eu sei que você virou costa para mim. Eu entendo tudo isso porque eu sou seu pai, eu te gerei, eu te conheço. Mas vem por esse caminho agora, eu estou mostrando para você. Porque assim que você vir, eu me arrependerei do mal que eu vou fazer para você. E Jeremias estava pregando essa mensagem para o povo de Judá. Jeremias foi o profeta que foi levantado para denunciar o pecado de Judá, denunciar os reis que estavam corruptos, trazendo adoração falsa. Quando nós começamos a entender que nós precisamos voltar o nosso coração verdadeiramente, que as coisas do mundo não têm sentido, não têm conexão com as coisas eternas. Vou repetir. Nós temos que entender que as coisas do mundo, a influência do mundo não tem conexão com as coisas eternas. Por quê? Porque o próprio Jesus falou isso. Aquele que ama o mundo é inimigo de mim. Então, nós começamos a olhar, a observar que Jesus, ao morrer por mim e por você, um homem que sofreu, que não tinha pecado, se fez pecador, passou por tudo isso, pagou um preço a qual nós não poderemos e não poderia pagar. E nós éramos inimigos dele. E quando nós começamos a identificar, a entender que nós éramos inimigos do próprio Deus, inimigo do próprio Jesus, ele se fez, ele se doou, ele deu o maior dele, para que nós possamos ter essa opção de salvação. Mas, sendo inimigo dele, ele nos amou. Nós, não é, isso aqui não é palavra minha, não, isso não é pensamento meu, não, isso aqui é Bíblia. Isso é Bíblia. Nós éramos inimigos de Jesus, inimigos de Deus.
aquele povo se consolar, ao tudo que Deus nos ama, ao tudo que Ele faz por a gente. E nós se envolvemos com nossas turbilhão de emoção, desejos incontroláveis, para nós se conectar mais profundamente nesse mundo. O vaso, vou tentar trazer uma ilustração aqui rapidamente. O barro, ele tem muita impureza, o barro mexido. É Deus dizendo para a gente que nós precisamos se separar de algumas coisas desse mundo, para que nós possamos se aproximar dele. É Deus dizendo para a gente que há uma escolha a fazer, para que cada dia mais nós se aproximar dele. É Deus dizendo para a gente que, assim como Ele fez esse vaso novamente conforme o seu querer, Ele dizendo para mim e para você, Ele diz assim: deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu te direcionar nesse caminho. É Deus dizendo para mim que ainda há solução. É Deus dizendo para você: não importa aonde você caiu, Israel, Judá, não importa aonde você caiu, mas deixa eu ser o seu Deus, 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 deixa eu ser o seu Deus. O seu poder de escolha para ser direcionado por Ele. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de conselho para a nação de Judá, para a nação de Jerusalém. Foi o profeta que foi, através dessa mensagem não muito agradável, que foi preso, que foi colocado para morrer dentro de uma cisterna, abandonados com fome. Jeremias foi aquele que chegou e falou para o rei Ezequias, falou assim: ó, Davi, o próprio Deus levantou Nabucodonosor, os babilônios, para vir e saquear, para vir destruir vocês. Jeremias foi aquele que profetizou que o povo ia para o cativo e ia passar por 70 anos. Jeremias foi aquele que se levantou diante da nação como um menino que não sabia falar, mas mesmo assim foi obediente à voz de Deus. Mas Jeremias foi aquele que falou assim: ainda há um conserto, há uma restauração, há um tempo que o Messias virá, ao tempo que o Messias virá, ao tempo que o Messias virá, e ele se encarará no trono de Davi e governará a nação. A mensagem de Jeremias não foi somente repreensão, mas sim, ele acreditava numa restauração do povo de Deus. Ele falou assim: olha,
Havia uma linha aqui da descendência de Davi, que vai se entrar no trono e esse trono vai ser eternamente. Mas volta ao seu coração a verdadeira adoração, a reforma do rei Josias, a conduz novamente a adoração verdadeira ao Deus de Israel. Volta ao seu coração para que o próprio Deus não vive um julgamento sobre essa nação. Jeremias foi aquele que falou para o rei que ainda o Senhor vinha sobre a vida dele, e o rei pegou o jugo e colocou sobre os ombros de Jeremias. A vida do profeta, por isso que ele chegava e chorava: a nação rebelde, a nação de Israel, porque não escuta o conserto de Deus, porque não escuta a palavra de Deus. Carabaias. Teve um período que Nabucodonosor ele veio e cumpriu o que o Jeremias falou. Invadiu Jerusalém, saiu do que com as suas portas. O povo passou 70 anos de cativeiro. E Daniel, ele leu esses pergaminhos, esse bolo, a qual estava escrita, a qual Baruque escreveu, que era o escriba de Jeremias. Daniel, livro da Babilônia, acreditou nessa profecia, que o povo ia passar 70 anos de cativeiro, mas chegará o dia desse povo ser libertado, através da profecia de Jeremias, a profecia de Deus, através do profeta, a mensagem de Deus através do profeta. Nós olhamos para o contexto da nossa vida, a magnitude desse mundo, nós começamos a entender: será se isso pode acontecer? Será se toda vez que aquele cara sobe lá no púlpito pregando que Jesus está voltando, vai acontecer? Será se nós começamos a identificar isso, a pensar verdadeiramente nessa direção de pensamento? Nós olhamos e falamos assim, que nem aquele povo falando, Jeremias profetizava para aquele povo se arrepender, aquele povo não se arrepender. É nós dizendo no altar, é nós pregando na rua, nós chegando na biqueira, é nós caminhando no centro dizendo assim: ó, Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. De repente, quando chega a invasão, de repente, quando Jesus rasga o céu, eles vão identificar que isso que nós estamos falando aqui é a verdade, porque não era a nossa verdade, era a verdade da Bíblia. Agora eu sou ligado a e quando a igreja sendo arrebatada, quando o seu povo sendo arrebatado, aqueles que não acreditaram na mensagem da cruz, aqueles que não acreditaram na mensagem de Deus, aqueles que não acreditaram na profecia, desse livro, vão se arrepender profundamente. Não é a minha palavra, é a palavra que está escrita, a palavra que passa
focados nos nossos pensamentos. Aleluia. E essa noite o Senhor colocou algo no meu coração para que nós possamos fazer algo aqui na frente e orar pela sua vida. Vem aqui na frente, que eu vou estar orando